Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro, e vamos iniciar agora a primeira aula do material 4 da apostila 4. O título dessa aula são processos de separação de misturas, também chamado de análise imediata. É um assunto muito importante, tanto na química quanto na biologia, na rotina de laboratórios, para quem trabalha em laboratórios. Bom, vamos tentar entender, verificar alguns processos de separação de misturas que são comuns no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Perceba que essa figura A que se encontra na apostila, no material, nós temos um trator, uma máquina que tem um braço e na extremidade, na ponta desse braço, tem um grande ímã. Esse ímã está buscando, no meio de um entulho, somente materiais metálicos para reciclagem desse material, né? Percebam que ali não tem somente metais, tem plásticos, tem vidros, tem papel, papelão, materiais de várias naturezas. No entanto, o interesse é somente os metais. Está separando misturas, né? Uma mistura. A figura letra B é uma figura de um filtro de água muito comum na nossa região, no Brasil. Ele é produzido numa cidade próxima à nossa aqui, em Jaboticabal. É um filtro de cerâmica que ele filtra, remove algumas impurezas da água, como partículas mais grosseiras, partículas maiores, como esporos de fungos. Esporos são como se fossem alguns ovinhos de fungo. Não são ovos, mas é semelhante a ovos de fungos, né? Algumas partículas de sujeira maiores. No entanto, não remove agrotóxicos, que é algo muito problemático aqui na nossa região, região de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Inclusive, somos essas regiões que eu acabei de citar, as regiões que têm maior consumo, uso de agrotóxicos no Brasil. E qual o problema disso? Isso, em contato com seres humanos, pode desenvolver cânceres, né? É algo muito problemático. Mais 2 processos de separação de misturas, nós temos na construção civil, o pedreiro, o servente, eles pegam a areia grossa para poder fazer o concreto e passam para a peneira, para poder remover pedras, rochas dessa massa. Porque, após fazer o concreto, não seria interessante que ele tenha impurezas, essas rochas, essas pedras, porque para fazer um chão, imagina uma rocha grande atrapalhando, não é essa a finalidade, né. E nós temos também, nessa figura letra D, uma pessoa catando as impurezas, separando os feijões que estão estragados, bem como algumas rochinhas, algumas pedras que se encontram juntos. Esse processo é chamado de catação. Bom, tentem pensar com vocês aonde mais no dia a dia nós observamos processos de separação de misturas. Bom, vamos para as questões da página 25. Vamos utilizar como estudo dirigido muitas questões, dúvidas que podemos obter a partir desse assunto, mas podemos resolvê-las na prática fazendo os exercícios. O primeiro exercício foi essa questão que eu levantei anteriormente. Como os processos de separação de misturas estão presentes no nosso cotidiano? Cite alguns exemplos. Alguns exemplos são atividades simples como catar o feijão, conforme observamos naquela figura. Filtrar o café. Geralmente todas as famílias, ou a maioria, alguma vez por dia filtra um café. E nessa filtração, a água passa pelo filtro e fica a borra do café no filtro, fica retido. Isso é uma separação de misturas. Filtro de piscina, que é outro filtro de água. Peneirar a farinha de trigo para remover as impurezas. Ventilar a casca do amendoim. O amendoim, ele tem uma casca. Tem pessoas que cozinham o amendoim para poder enfraquecer a casca, depois esfregam as mãos, remove essa casca e essa casca fica ao redor do amendoim. Passa um ventilador para a casca ir para longe. Decantação de polpas de suco, como por exemplo o suco de maracujá. Conforme nós fazemos o suco, nós cortamos o maracujá, tiramos aquela polpa que tem sementes juntas, batemos no liquidificador, passamos pela peneira e aí forma aquele suco. Se deixarmos ele acumulado por um tempo, não só o de maracujá, a polpa ela se concentra na parte de baixo e o líquido fica em cima. A gente tem que pegar uma colher e misturar essa polpa. Então a decantação significa descansar, deixar o suco descansando para a polpa ir para baixo e a parte líquida ficar em cima. Quando misturamos óleo e água, podemos também observar claramente a decantação.
misture água e óleo e agite. Depois de um certo tempo, o óleo vai para cima e a água fica embaixo, depois de descansar um certo tempo, ou seja, decantar um certo tempo. Centrifugar a roupa. Uma centrífuga é um aparelho muito comum em máquinas de lavar roupa, onde ela tem uma movimentação, um movimento circular, onde a roupa fica rodando, e a finalidade é separar a roupa da água. Separando a água da roupa, está separando uma mistura. Ferro velho e imantação. Imantação, imã. Como vimos na figura A. Está na figura A da apostila do material. Questão número 2. Dentro dos seres vivos podem ser observados diferentes tipos de processos de separação de misturas. Nos organismos humanos, devido à sua complexidade, a diversidade desses processos é muito grande. Cite um exemplo, um só, de separação de misturas observado no organismo humano e o local onde ele ocorre. Bom, eu coloquei aqui alguns processos, não somente um, como por exemplo os rins. Os rins, eles filtram o sangue, removendo algumas impurezas que levam à formação da urina. É um processo de filtração e separação de misturas. Quando nós bebemos água junto da comida ou sozinha, a água desce pelo sistema digestório, tanto no estômago quanto no intestino grosso, ela é absorvida e vai para a corrente sanguínea. A absorção de nutrientes, quando nós comemos qualquer tipo de comida, a comida também desce pelo sistema digestório. Os nutrientes, como por exemplo aminoácidos, vitaminas, açúcares, carboidratos, gorduras, lipídios, ácidos graxos, são absorvidos no intestino delgado, que é o duodeno, jejúnio e o ilho. E o restante vai para a formação das fezes. Isso também é uma separação de misturas. Nessa figura, nós temos o esquema, né, de como funcionam os rins, aonde estão localizados os rins. Percebam que essas duas figuras no canto esquerdo, eu apresento o par de rins do nosso corpo, que tem o formato de um feijão, né? No entanto, ele é bem maior. Que ele fica localizado mais ou menos no meio da barriga, logo atrás das vértebras, das costelas, ou melhor. Percebam que os rins têm algumas veias e artérias que ele puxa as impurezas juntamente com água. E logo em seguida, esse líquido desce por canos chamados de ureteres ou ureter, até a bexiga urinária, onde fica armazenada. Quando fica muito cheia a bexiga urinária e a pessoa quer urinar, o líquido desce pela uretra e a pessoa faz a urina, libera a urina. Né? E nessa figura da direita nós temos o sistema digestório, os principais órgãos. Nós temos o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o fígado e o esôfago, que é por onde a comida desce. Bom, pessoal, vamos passar agora para nossa atividade de observação e demonstração. Nessa atividade, ela é dividida em 4 atividades diferentes, né? Em 5 diferentes, desculpa. A primeira atividade é adicionarmos quantidades semelhantes de água e óleo. Como que nós podemos fazer para separar o óleo da água? Tá certo, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Mas como que eu posso separar definitivamente um do outro? Como referência, como método para poder fazer essa separação, a própria atividade aconselha: pega uma mangueira de silicone e aspire, ou seja, puxar com a boca, sucção com a boca, o máximo possível de óleo na mistura e coloque em outro frasco, em outro copo. É mais ou menos assim o processo. Misturando o óleo na água, perceba que, primeiramente, o óleo ficará misturado, ficará no meio da água. Deixando decantar, ou seja, descansar, o óleo vai para cima e a água fica embaixo. Depois nós pegamos essa mangueirinha de silicone, conforme na figura da direita, colocamos no óleo, aspiramos com a boca e colocamos no outro recipiente, no outro copo de plástico. E aí esse óleo vai para um outro canto. Então são dois processos aqui: a decantação, que é deixar ele descansar para ter a separação completa, e a sifonação, que é a mangueirinha que vai jogar o óleo em outro recipiente. Decantação e sifonação, dois processos de separação de misturas. Atividade 2: misture água com areia em um copo. Como separar a água da areia? Bom, o procedimento está explicado. Sobre um outro copo, coloque um funil com suporte para o filtro de papel. Esse filtro que utilizamos para coar café.
passe a mistura pelo filtro, a areia ficará certamente no filtro e a água descerá. Pronto, a separação foi feita. Então, como é chamado esse processo? Filtração simples. Outra possibilidade é você pegar uma mangueira e remover esse excesso de água por sifonação. E vai ficar uma areia úmida no final. Você pode evaporar, deixar no calor, no sol, para que a evaporação aconteça. Aqui está o processo. Aqui no canto esquerdo tem a mistura da areia com a água. Na figura do meio, essas bolinhas representam os grãos de areia, que vai dentro de um filtro, ocorre a filtração e a água desce. A água separada do areia, ela cai dentro desse frasco, desse recipiente. E nessa figura da direita, nós temos o processo da sifonação, essa mangueira de silicone removendo o excesso de água por cima da areia, que está por cima da areia. Então, filtração simples, evaporação após a sifonação. Bom, pessoal, esse talvez seja o método mais simples, é o método da catação. Você pode misturar ou arroz ou feijão a pedriscos, que são rochas, pedrinhas pequenas. Como você vai separar, por exemplo, um feijão dessas pedrinhas? Por catação. Processo manual de remover, ou remove os feijões, ou remove as rochas. Aquele que tem menor quantidade você tira com a mão. Né? A quarta atividade, misture palha de aço, ou seja, Bombril, Assolan, essas marcas comerciais, triturada, bem cortadinha com areia. Como remover essa figura, essa mistura, desculpa? Por meio da imantação, ou seja, por meio de um imã, você começa a agitar ou vem por cima, removendo essa palha de aço, que ela é metálica, de ferro, tem muito ferro nela, ou você vem por baixo, movimentando, puxa lateralmente e remove esse excesso de malha de aço. Então, o processo é a separação magnética. Bom, atividade quinta e última, misture sal e areia no copo. Como eu separo o sal da areia? Simples também. O processo é chamado de dissolução fracionada. Por que dissolução fracionada? Porque eu vou misturar água e essa água vai dissolver somente o sal, não vai dissolver a areia. Então o sal passa para a água. Na sequência, o que eu posso fazer? Uma filtração. Eu filtro essa água por um filtro, esses de café. A água e o sal descem pelo filtro e a areia fica. Pronto, separei a areia do sal e da água. O passo seguinte é separar o sal da água, que eu posso fazer por evaporação, deixando no sol, ou por um processo chamado de destilação simples, que é um processo onde eu fervo a água evapora de forma mais rápida e fica somente o sal no fundo do recipiente. Aqui o processo, misturei água, a areia se encontra, essas bolinhas representam a areia, e a água mais o sal desce por meio do filtro, através do filtro. Bom, pessoal, vamos para as questões da página 26, da atividade de observação e demonstração. Bom, questão número 1. Qual é o nome dos processos de separação de misturas observados em cada atividade? Descreva o que foi observado em cada atividade. Os processos são decantação e sifonação, na atividade 1. Na atividade 2, filtração simples ou sifonação. Evaporação também na atividade 2. Atividade 3, acatação. A 4, a separação magnética. E na quinta, dissolução fracionada e evaporação ou destilação. Bom, a questão 2. Dê outros 2 exemplos onde o processo de separação de misturas observado na atividade 2 pode ser observado. Estamos nos referindo ao filtro, né? A filtração. Preparo de café é uma possibilidade. Filtro de água. Filtração da polpa do suco, como eu citei anteriormente na preparação de sucos de maracujá, por exemplo. Filtro de piscina. Coloquei 1, 2, 3, 4 exemplos. A atividade pede somente 2. Então escolham 2 e marquem na resposta dessa atividade, dessa questão. Questão terceira. Como separar, por meio de método simples, as seguintes misturas: água e sal de cozinha. Bom, simples. Evaporação ou você fazer uma destilação simples. Sal de cozinha e areia. Dissolução fracionada com filtração e evaporação, como já citamos anteriormente na atividade. Pedaços de ferro, limalha de ferro,
areia e sal. Como separar essa mistura? Bom, primeiramente você faz uma separação magnética para tirar a limalha de ferro. Na sequência, uma dissolução fracionada, onde joga água, dissolve somente o sal de cozinha, depois filtra e evapora. Por fim, como separar sal de cozinha e óleo? Dissolução. Joga água também, onde vai dissolver o sal e a água não se mistura com o óleo. Depois faz uma decantação e faz uma sifonação para remover o óleo dessa mistura. Bom, pessoal, esse é o conteúdo nosso dessa aula. Espero que tenham gostado. Até mais. Bons estudos.